Tiago, capítulo 1. Falar de fé, igreja. Fé. Mas a fé é verdadeira. A fé ensinada por Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé. Fé pura. Fé sincera. Fé inabalável. Porque nós nos abalamos em muitas coisas nos abalam emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, não é? Materialmente, em todas as áreas da vida, muitas vezes nos sentimos abalados, mas não podemos permitir que nada seja motivo, assim como é a intenção do diabo, seja motivo para abalar nossa fé. Nossa fé tem que ser inabalável, filho. Nós temos que ter uma fé convicta. Nós temos que ter convicção daquilo que temos ouvido da palavra de Deus. Fé. Para começar, a Bíblia deixa bem claro, sem fé, sem a fé verdadeira, a fé pura, a fé bíblica, é impossível agradar a Deus. Sem a fé verdadeira, como a Bíblia ensina, é impossível. É impossível agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. A Bíblia fala que aquele que é justo, aquele que se diz ser justo, praticante da palavra de Deus, ele vive da fé. Dessa fé, ele vive da fé, e nós somos salvos pela fé. Não, pastor, nós somos salvos pela graça. Sim, está escrito, somos salvos pela graça, vírgula, por meio da fé. Então, sem a fé que a Bíblia ensina, sem a fé genuína, pura, verdadeira, nós não agradamos a Deus, nós não viveremos a vida que Deus preparou para nós, e nós não seremos salvos. Então nós temos que aprender a trabalhar a fé, exercitar a fé. Assim como o corpo precisa de exercício, aquilo que é espiritual também precisa ser exercitado. Como que a fé é exercitada? Em oração, em louvor, em adoração, congregando, buscando, jejuando, meditando, se consagrando. E Deus põe a nossa fé sempre em prova. Sim ou não? Deus permite provações para provar a nossa fé, para que a nossa fé fortaleça, para que a nossa fé amadureça cada vez mais, porque dias difíceis virão, igreja. Até o dia em que nós entrarmos no céu, deixarmos essa vida salvos, Jesus voltar, muita coisa vai acontecer e o mundo caminha cada dia mais para pior, sim ou não? É isso que é a Bíblia. Então nossa fé tem que crescer para podermos suportar os dias maus que virão, dias ruins que virão, dias difíceis, não essa coisinha, mas dias difíceis mesmo. A Bíblia fala que dias muito difíceis, dias muito terríveis virão, e se for nos nossos dias e a nossa fé não estiver estruturada, fortalecida, trabalhada, nós poderemos sucumbir, igreja, poderemos retroceder, poderemos nos abalar e nos perder. Veja Tiago 1, versículo 8. O homem de coração dobre, de duplo coração, duplo ânimo, duas personalidades, vamos dizer assim. Cada hora ele está de um jeito, cada hora ele tem um pensamento. Uma hora ele fala, não, dessa vez eu vou fazer. Não, dessa vez eu vou ser firme, dessa vez eu vou tomar atitude, vou ficar nela e não volta atrás e não amoleço. Passa um pouquinho e está fazendo tudo igual de novo. Aquela decisão ficou para lá, não é? O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, por ele não ter um pensamento firme, uma fé firme, uma convicção, ele é inconstante, cada hora ele está pensando do jeito, cada hora ele está agindo de um jeito, uma hora fala, vou ser assim, aí dali a pouco já não está sendo mais, uma hora fala, a partir de agora eu vou fazer assim, aí até começa a fazer, depois já não está fazendo mais, uma hora está animado, está motivado pelo Espírito Santo, pela palavra que Deus deu, depois já está ali desanimado de novo, uma hora está crendo, não, agora vai, tudo vai dar certo, mas dali a pouco, primeiro sinal de resistência, seja lá o que for, já está moado, já está desanimado, é inconstante em todos os seus caminhos, tudo que faz com inconstância, altos e baixos, por isso nunca tem o sucesso desejado, por isso nunca as coisas acontecem como Deus quer que aconteça, porque tem duplo ânimo, tem duplo pensamento, não é? Duplo sentimento.
Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora está animado, outra hora está desanimado. Não pode ser assim, filho. Não pode ser assim. Tem que ter uma constância, não é? Tem que ter uma constância. O homem de coração duplo tem que ser um só, sim, sim ou não, não. Tem que ser firme, tem que ser positivo, crer e ir até o fim. Hebreus 11, falar de fé. E para ter fé, e para viver a fé que a Bíblia ensina, não pode ser inconstante. Uma hora está bacana, outra hora está emburrado. Uma hora está motivado, outra hora não quer mexer com isso mais não. Uma hora está incentivado, outra hora, cansei, deixa os placos para lá. Perda de tempo. Não pode ser assim, filho. Deus não se agrada de gente assim. Tem que ser firme. Tem que ficar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus ensina e ser positivo naquilo até o final, independente do que estiver acontecendo. Não se pode deixar levar por emoções, por acontecimentos, por fatos. Tem que ficar firme na fé, ficar firme ali dentro. O mundo pode estar tudo acontecendo ao redor ruim, de forma contrária, mas ali você tem que estar firme naquele pensamento, naquela fé, naquele ideal. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A sua esperança tem que estar fundamentada na fé, está vendo? Você tem que ter uma fé forte, uma fé inabalável. A esperança sua tem que estar na fé. E a prova das coisas que se não veem, você pensa, você sonha, você idealiza, ainda não se materializou, mas se a tua fé, a tua esperança está nessa fé inabalável, filho, um dia você vai ver, diga glória a Deus, um dia você vê o sonho realizado, um dia você vê a resposta da oração acontecendo, um dia você vê o ideal idealizado, materializado. O crente vive da fé, filho. Nós não vivemos de coisas aparentes, a Bíblia fala. Fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé não tem salvação. Sem fé não tem vida abundante, porque o justo vive da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tudo que você espera tem que estar fundamentado na fé. A fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas declarações de Deus acerca de tudo, de proteção, de saúde, de cura, de paz, de livramento, de fazer prosperar, de dar vitória, de dar sono, de livrar do mal, de fazer tudo novo, de restaurar, de restituir. Diga glória a Deus. Firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Romanos 10, nós vamos ver bastante versículo rapidinho, você vai anotando para depois meditar. Muitos ainda têm esse negócio de duplo ânimo. Uma hora está de bom humor, outra hora não está. Uma hora está crendo que vai dar certo, outra hora larguei para lá, está tudo difícil mesmo, está ruim para todo mundo. Que ruim para todo mundo? Está ruim para todo mundo, para mim não está não. Para você está? Para mim está bom demais, se virar, vira festa. O senhor não tem luta não, pastor? Demais. Mas está bom demais, porque em tudo somos mais que vencedores. Isso é a fé que nós devemos viver, filho. Muitas são as que não tem aflição, não, tenho muitas, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor me livra de todas, de imediato, algumas de imediato, outras médio prazo, outras a longo, outras a muito longo prazo, mas Ele me livra de todas. Independente do que acontece, nada vem para me destruir, porque na minha fé, em tudo eu sou mais que vencedor, pois eu estou em Cristo, pois eu espero em Cristo, eu estou na palavra. Você está entendendo o que é fé, filho? Quem tem fé não fica murmurando. Quem tem a fé inabalável, a fé verdadeira, não murmura na dificuldade, não murmura na escassez, não murmura na afronta, não murmura quando é contrariado, não murmura quando é um pouco mais exigido, não murmura quando é muito mais exigido, não murmura quando tem que fazer o que não quer, porque eu te falo uma coisa para você, filho, a gente não faz só o que a gente quer, não. Muitas vezes Deus nos põe à prova para nós fazermos aquilo que nós não queremos, tá? Então fé é isso, filho. Inabalável. Agora murmura, reclama, aí fica triste, não está vivendo a fé que a Bíblia ensina, que a palavra ensina. Quem vive pela fé, filho, tem certeza da vitória. Sabe que aquilo que só está aqui na mente e no coração, um dia vai estar vendo, diga glória a Deus. Fé, sabe que é questão de tempo.
Quem tem fé crê que nunca vai estar desamparado, porque a Bíblia fala: nunca vi desamparado um justo, e você vai ser o primeiro justo a ser desamparado nessa vida. Eu estou desamparado. Então você está confessando que não é justo, não pratica justiça, porque a Bíblia fala: nunca vi desamparado o justo. Um dia que um justo, praticante da justiça, ficar desamparado, seja lá de qualquer forma, passamos dificuldade, mas não ficamos desamparados. Aí vai ter que tirar esse versículo da Bíblia, sim ou não? Fé. E fé? Romanos 10. Como que vem a fé? Como que a fé nasce dentro de nós? Versículo 17. De sorte, pela graça de Deus, glória a Deus, a fé é pelo ouvir. Como que a fé é gerada dentro do coração? Pelo ouvir. Ouvir o quê? Conversas, histórias, conversações, bate-papo, não. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? De Deus, não pela palavra do pastor Douglas, não pelo que o pastor Douglas pensa, ou qualquer outra pessoa pensa ou fala. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouça apenas aquilo que é dito pela palavra de Deus, em cima, sobre a palavra de Deus. Deus dá a palavra, filho. Deus dá a palavra. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está traduzindo para cada um de vocês do jeito que cada um precisa ouvir. Às vezes eu fico vendo as pessoas: pastor, hoje a palavra foi tudo para mim, minha vida está assim, assim. Outra pessoa vem e fala a mesma coisa, minha vida está assim, assim. Outra fala, e são situações completamente diferentes. E a palavra foi para todas elas. O Espírito Santo traduz a palavra, que é Jesus, a palavra dada por Deus, de acordo com a necessidade de cada um. Para quê? Para que a sua fé cresça, para que você seja motivado, e em cima daquela palavra você haja, reaja, viva. Por isso que não pode ser uma pessoa de duplo ânimo, de duplo coração, porque o Espírito Santo motiva, dá direção, o Espírito Santo mostra a saída, mostra como fazer, mostra como se portar, mas se não tiver um coração firme na palavra, um coração convicto, é só questão de tempo, talvez horas e minutos, e já esmureceu de novo. Durante a palavra, todo motivado, Deus falou comigo, Deus me ensinou o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que agir, e assim eu vou fazer, e vai dar certo. E dali a pouco já não está mais tão convicto, tão decidido, já não estão mais praticando o que Deus falou. Por quê? Porque tem duplo ânimo, um coração dobre. Tem que tratar isso. Tem que ser um só coração, um coração que crê e não duvida. Um coração que ouve pela palavra de Deus e tem aquilo como lei, como mandamento, como certo, como algo que vai acontecer, como algo que vai tornar realidade. Diga glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus fala com você através da palavra dele, creia. O Espírito Santo te instrui através da palavra dele, creia. O Espírito Santo te fala o que e como fazer, faça, filho. Se quiser ser bem sucedido nessa vida. Se quiser ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É ver um fogo, pode até ver a glória de Deus. É ver Deus agindo na sua vida. Deus curando, Deus libertando, Deus fazendo sobrenatural, Deus te dando o pão de cada dia, Deus respondendo oração sua. Isso é ver glória de Deus na vida, filho. Mas tem que ter fé. E a fé tem que ser indubitável, inabalável. Deus falou comigo hoje, então é assim que eu vou ficar, é assim que eu vou permanecer. Eu não vou mudar mais, eu não vou relaxar mais, eu não vou inclinar mais nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou ficar firme no que Deus falou comigo hoje e até acontecer. Diga glória a Deus. Muitos vão esmurecendo com o tempo, mas também não alimenta a fé, não exercita a fé é pelo ouvir. Quanto mais você ouvir, mais a sua fé vai crescer, vai se fortalecer. Mais você vai vencer. Mais você vai conquistar, filho. Porque tudo é proporcional. Quem mais esforço empreende, mais trabalho faz, sim ou não? Quem mais corre, mais distância percorre, mais rápido chega. Não é? Quem menos força empenha, menos trabalho exerce, menos coisa remove da vida.
Quem mais lento caminha, mais demorado é a caminhada, e menos longe, menos distância alcança. A fé é pelo ouvir, como estamos ouvindo agora. A fé não é pelo meditar, a fé é pelo ouvir. Por isso Deus envia profetas desde o princípio, e depois de Jesus ele disse: vos darei pastores segundo o meu coração, para que vos apacente e vos ensine com ciência e com inteligência, porque a fé é pelo ouvir. Você tem que meditar assim de dia e de noite, mas o que vai produzir fé em você, vai fortalecer sua fé, vai te levar para frente, é ouvir. Ouvir pela palavra de Deus, e não bobagens como estão sendo ditas por aí. Ouvir a palavra pura e verdadeira. Você ouve, é Deus falando comigo, isso é fé, filho. Ninguém tira isso do meu coração. O diabo não vai roubar essa semente. A palavra é boa semente, o diabo não vai roubar essa palavra do meu coração. Ela vai ficar, eu vou regá-la com oração, com determinação, com perseverança. Quem está entendendo, diga graças a Deus, até ela produzir o fruto pelo qual Deus me deu essa palavra hoje. Porque Deus diz: nenhuma palavra que sai da minha boca volta vazia. Deus não lança semente para se perder. Deus lança semente nos nossos corações, a palavra para dar fruto. Frutos de justiça, frutos de paz, frutos de prosperidade, de saúde, por aí vai. A fé pelo ouvir, filho. O filho gosta de ouvir a voz do pai, sim ou não? Não é? A fé pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de quem? De Deus. Hebreus 10. Mas não pode ter duplo ânimo. Um dia está crendo, aí vai passando o dia, a luta continua, a dificuldade continua, vai deixando a semente morrer, não rega a semente, não persevera, aí vai esmurecendo, e ao invés de estar crescendo, vencendo, começa a retroceder de novo. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Assunto encerrado, filho. Se você é justo, ou você vive da fé, ou você não vai viver a vida abundante que Jesus conquistou a grande preço lá na cruz por cada um de nós. É pela fé, não é pela força do seu braço, não é pelas amizades, não é pelas oportunidades que a vida oferece. Que oportunidade que a vida oferece? Só oportunidade de morte, no meu entendimento. Que oportunidade que a vida aí oferece? Só oportunidade ruim. Oportunidade boa, quem dá é Deus, diga glória a Deus. Oportunidade boa vem de Deus, filho. Não vem daí de fora, não vem de pessoas, não. Não vem de lá, não vem de terceiros. Oportunidade, porta aberta, porta boa, que você pode entrar sem medo, é que Deus abre, não é que as pessoas abrem. Justo viverá da fé, filho. Não é da ajuda dos outros, não. É da fé. Fé em quem? Em Jesus. Fé na palavra de Deus, fé nas promessas, eu repito, de livramento, de saúde, de cura, de paz. Por que Deus promete cura? Porque nós vamos ficar doentes, filho. Por que Deus promete libertação? Porque o diabo sempre vai tentar nos escravizar e nos prender no engano, na mentira, na preguiça, no desânimo, num pensamento errado, no pecado, no vício. Por que Deus promete prosperidade? Porque quer nos fazer prosperar, diga glória a Deus. Por que Deus promete livramento? Porque quer nos livrar. A fé tem que ser inteligente, filho. O justo viverá da fé. E se ele recuar, quem que recua? O homem de duplo ânimo, de duplo coração, como eu falei no início, uma hora está motivadão, Deus falou e assim, dali um dia, 2 dias, uma semana, um mês, já está fazendo diferente, já está moado de novo. Já está ranzinza de novo, já está chorando de novo, já está murmurando de novo, já recuou, ouviu a palavra, entrou no coração, começou a praticar, mas aí cresceram os espinhos, né? Vem os cuidados da vida, vem as adversidades, e aí começa a moar na fé, está recuando, não está caminhando sobre aquela palavra que Deus deu.
no último culto, está recuando. Não pode recuar, filho. Justo vive da fé, ele não recua. Deus deu a palavra, para ele é mandamento. Deus falou comigo, é ordem. Deus falou comigo, é mandamento. Então nessa palavra eu vou viver, nessa palavra, mais essa palavra eu vou andar nela. Não pode deixar que o diabo use, seja lá o que for, para você esmurecer e começar a recuar. Porque o justo vive da fé, e se ele recuar naquela palavra que Deus deu, Deus fala, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que ficam voltando atrás, igreja. Você gosta de pessoas que ficam recuando, retrocedendo? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. O Espírito Santo motiva, conforta, consola, dá a direção, alegra. Não é assim? Durante a palavra o coração não se alegra. Você recebe aquilo e vem desse jeito. Agora eu fazendo assim vai dar certo. Isso é verdade, igreja. É isso que vai acontecer. Mas se você não recuar, se você não esmurecer, não deixar de acreditar, o diabo vai trabalhar para você recuar, para você não crer, para você desacreditar, para você esmurecer, para que fique aí, passe uma vida amassando barro, sempre indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, ao invés de estar sempre avançando e progredindo, com aflição, com dificuldade, porque Deus nunca vai nos isentar disso, mas sempre vai nos dar vitória em tudo isso, sim ou não? O justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus fala, minha alma não tem prazer nele. Tem que parar com esse negócio de voltar atrás. Deus falou comigo que a partir de hoje é para eu fazer assim, assim, assim. Faça, não recua, não mude. Não, a partir de quantas vezes você já falou, não pastor, agora está decidido, e aí passou um dia, 2 dias, uma semana, ficou do mesmo jeito. Não, esposa, a partir de agora Deus falou conosco que é assim que vamos fazer. Passou uma semana, já está do mesmo jeito antigo, já recuou. E aí fica perguntando, eu não sei por que as coisas não estão acontecendo, por que não está fluindo, porque está recuando. Fica recuando nas palavras que Deus dá. Deus nos conduz de fé em fé, de palavra em palavra. A fé vem pelo ouvir, de palavra em palavra, de fé em fé, Deus está nos conduzindo. Mas o crente, porque tem duplo ânimo, porque não crê, porque não confia, fica recuando. E depois fica perguntando por que não está fluindo, porque só recua, recua, recua. Ao invés de estar progredindo, o Senhor está perdendo prazer em cada palavra que dá, você recua. Uns dias caminha naquela palavra, dali a pouco recua daquela palavra. Fala, mas eu vou nos cultos, eu sou fiel no dízimo, na oferta, mas está recuando na direção que Deus deu. Deus mostrou um comportamento, uma atitude, recuou. Não pode recuar, filho. E até porque aqui, ó, nós temos que ter esse pensamento. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que voltam atrás para a perdição. Quem recua, está recuando para a perdição, está perdendo bênção, está perdendo oportunidade, está perdendo escape que Deus dá, está perdendo porta que Deus vai abrir. E se continuar a vida recuando, recuando, vai perder a salvação. Vai perder a salvação. Deus não tem prazer naqueles que ficam recuando, voltando atrás. Crise de fé, o que é isso? Eu estou num momento, que pode estar em qualquer momento, mesmo no momento ruim na sua fé com Deus. Sua fé não pode ter momento ruim, não, sua fé não pode ter crise, não, senão você não tem fé salvadora, você não tem salvação. Eu estou no momento, pode estar no pior momento da sua vida, mas sua fé tem que estar sempre crescendo. Esse é mais um momento ruim, que Deus vai me exercitar na fé, eu vou crescer na fé, eu vou vencer mais uma, diga glória a Deus. Isso é viver da fé, filho. Fica recuando, depois fica questionando, por que está assim? O que recua, recua para a perdição. Aí está caminhando, Deus deu a palavra, está caminhando, aí vai abençoar, a coisa vai acontecer, e aí vem um motivo, seja lá o que for, aí já esmurece, já vai diminuindo o passo, aí já larga aquilo para lá, já para de agir sobre aquela palavra. E aí perde a porta que estava ali, ó. Perde a bênção que já estava assim para entregar. Depois pergunta, por quê? Por que fica recuando?
E aí vai perdendo, filho. Perde paz, perde sono, perde oportunidade, perde bênção mesmo, perde coisas. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você tem que estar sempre caminhando em frente, sobre cada palavra dada, você tem que estar andando, caminhando nela, para a salvação acima de tudo. Como que chega no céu recuando? Como que eu chego daquele lado, se eu dou 3, 4, 5 passos, aí eu fico triste, chateado, eu fico com raiva, eu fico aborrecido, é muita amolação, eu pego e eu volto, aí ficou longe de novo. Como que eu chego, se toda hora eu volto? Eu vou e volto, igual ioiô. Vai e volta. Vai só ficando etapa por vencer na vida. Nós temos que ser daqueles que creem para a conservação da alma, filho, conservar a alma salva. E para conservar a alma em salvação, só caminhando pela palavra, filho. Andando pela fé, porque o justo vive da fé. Da fé, não de coisas, não de pessoas, não de oportunidade, mas da fé. Se recuar, Deus não tem prazer em quem fica voltando atrás. Alegrou, sentiu, Deus está falando com você, está te dando a direção, fica nela, daqui uns dias não abandona ele não. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tiago 2, fé, filho, fé, só com ela vamos agradar a Deus, só com ela vamos ser salvos, só com ela vamos viver a vida abundante que Cristo conquistou por nós. Fé. E a fé, pastor? A fé verdadeira, ela produz obras, filho. A fé verdadeira produz frutos de justiça. A fé verdadeira faz com que a pessoa viva a justiça, produza frutos de justiça, mudança. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito, Espírito não é Espírito Santo, não, o Espírito aqui é fôlego de vida, amém? Nosso corpo só está de pé porque o fôlego de vida de Deus ainda está em nós. Nós somos um corpo que é carne, que foi tirado do pó e vai voltar ao pó, e ele só está de pé andando porque Deus soprou nele o fôlego de vida, o Espírito de vida. E somos uma alma. A alma é o que nós somos, o caráter, a personalidade que vem sendo formada em nós desde o dia que nascemos. O que é a alma? É o nosso pensamento, nosso coração, nossas emoções, nossas lembranças, nossos sonhos. Isso somos nós. A nossa personalidade, o que nós somos, que está dentro desse corpo material, carnal, que só está de pé porque ainda tem o Espírito que Deus deu, o fôlego de vida. E se o Espírito for, quando Deus tira o fôlego, burcutua, esse corpo volta ao pó, sim ou não? E a alma, ou vai para Deus, se estiver andando pela fé na palavra, ou se perde para sempre. Então, assim como o corpo sem o Espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se a sua fé não produz obras que são dignas de arrependimento, se a sua fé não produz justiça de Deus, sua fé é morta, filho. Como que uma fé morta vai salvar alguém, vai dar vida a alguém, vai produzir vida na vida de alguém? Obras. O que mostra que a fé é viva são as obras, que é fruto dessa fé viva. Obras, perseverança, resistência, fidelidade, temor, um ânimo apenas, sempre crendo, sempre esperando, louvando, adorando, glorificando em todo o tempo e lugar, independente do que estiver acontecendo. Fé sem obra é fé morta. Não vai produzir nada nesses dias terrenos e muito menos vai produzir salvação para nós. Volta Hebreus 11. Fé, filho, tem que ter obras. Você ouve, você pratica. Isso são as obras da fé. Você ouviu, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Você ouviu a palavra, uma fé foi gerada em seu coração pelo Espírito Santo, uma direção lhe foi dada, e você coloca em prática. Isso, o colocar em prática, o viver o que você ouviu, é obras da sua fé.
Uma fé viva, uma fé eficaz. Você ouve, você põe em prática. Essas são as obras da fé. Aquilo que você faz pela fé, pelo que você ouve da palavra de Deus. Se não tiver essas obras, fruto do que você ouve pela palavra de Deus, sua fé é morta. Minha fé é morta se não tiver os frutos pelos quais o Senhor nos dá a palavra dele. Você ouve, pratica, filho. Deus não fica falando, não. Deus fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa do lado, vejo coisa, eu já pesquei. Falei, Deus está falando, tem que ficar atento, filho. E ele só vai falar uma vez. E se você não segurar aqui, não começar a trabalhar naquela direção, naquilo que Deus falou, você vai perder oportunidade, vai perder vitória, vai perder uma cura, vai perder um escape, vai perder alguma coisa. A fé vem pelo ou? Hebreus 11:31. Eu gosto demais disso aqui, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Josué mandou 2 espias para espiar Jericó, para começar a tomar posse de Canaã. E esses espias logo deu notícia: tem hebreu no nosso meio. Israelita. Já saiu o exército, guarnição para todo lado procurando, eles bateram na porta da Raabe. Não existe coincidência, viu? Quem acredita em coincidência não tem fé, não existe coincidência. É Deus operando e o diabo trabalhando. Não tem coincidência, não acredita em coincidência, filho. Não existe coincidência. E aí eles batem na porta de Raabe, e eles entram e ela vê 2 hebreus. E o que ela fez com aqueles 2 hebreus? Os escondeu no telhado. Quando vieram os soldados, já foram embora. A Bíblia não fala que ela mentiu, a Bíblia fala que ela escondeu os espias do Senhor. Ela tomou uma decisão. Já foram embora. Foram para o tal caminho. Se vocês seguirem esse caminho, vocês vão apanhá-los rapidinho. Ela os escondeu em casa, deu comida a eles, deu direção, falou, vocês vão fazer assim, assim, ficar em tal lugar 3 dias, depois vocês podem ir embora para o tal caminho, eles não pegarão vocês mais. Por que Raabe fez isso? Por que Raabe escondeu os 2 hebreus, os 2 israelitas? Quando o exército procurou, bateu na porta dela, né? Você fala, eles estão aqui, ó. Eu os enganei, fiz eles pensar que os 10 estão aqui, entregavam. E ela ia ficar bem com o rei. Raabe entregou, dali uns dias morria. Por que ela escondeu aqueles 2 homens que ela nunca viu? Aqueles 2 hebreus que ela nunca viu na vida? Pela fé, filho. Já estava se ouvindo o que Deus estava fazendo. Sabe o que ela falou com os 2 espias? Bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu essa terra. Diga glória a Deus. Assim como toda Jericó, toda Canaã já sabia. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão espantados por causa da vossa presença. E ela continua falando, porque temos ouvido, diga glória a Deus. Temos ouvido que o Senhor secou o mar vermelho quando os tirou do Egito, e o que ele fez com os 2 reis dos amorreus, a Og e a Seon, da além do Jordão, como os destruíste completamente. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga glória a Deus. Você está vendo, filho? Temos ouvido. Vamos falar só de Jericó. Todos ouviram. Mas por que só Raabe foi salva? Porque só ela deu crédito. Temos ouvido o que o Senhor fez. Secou o mar vermelho, destruiu o Egito, destruiu os 2 reis do outro lado do Jordão, reis poderosos dos amorreus. E agora em ninguém há mais ânimo por causa da presença de vocês, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Hein? Temos ouvido. Ela falou, agora quero fazer um concerto com vocês. Fez uma aliança com eles. Eu fiz bem para vocês, benevolência, agora vocês vão fazer o mesmo comigo. Olha como que a fé entrou no coração dessa mulher.
Quando o Senhor lhes entregar essa terra, essa cidade, prometa que vocês darão vida a mim, a meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, e vai salvar tudo que nós temos dentro dessa casa. Fizeram um concerto. E Raabe morava na muralha. Lugar bom de morar, pior lugar para se morar, filho. Quem queria morar na muralha? Lugar que é primeiro combatido, lugar que todos querem derrubar para entrar na cidade. O dia que Deus derrubou toda a muralha de Jericó, apenas a parte onde estava a casa de Raabe ficou de pé, diga glória a Deus. E Josué falou: tire de lá Raabe, toda a sua família e tudo que ela tem. Por quê? Porque ela teve fé. E essa fé nasceu no coração dela quando? Quando ela ouviu falar do Todo-Poderoso. Do que o Todo-Poderoso fez pelo povo dele. E do que o Todo-Poderoso ainda iria fazer, porque ela fala: bem sei que o Senhor vos deu toda essa terra. Temos ouvido, está vendo? Todos ouviram, mas a única que praticou, que fez obras, que agiu pela fé, pelo que ouviu, foi Raabe. Foi salva, foi tirada de lá, o resto tudo morto, destruído, queimado. Casou com Salmão, um israelita, olha só, teve um filho chamado Boaz. Era para ter morrido lá se não fosse a fé. Todos ouviram, mas só ela deu crédito e praticou e agiu, correu risco, pagou preço. Você acha que ela não estava correndo risco escondendo aqueles dois homens lá? Se eles descobrem, ia matá-la. Tem que pagar preço, filho, tem que correr risco. Tem que estar disposto a perder, seja lá o que for, amizade, parente, seja o que for, por amor ao Senhor, pela fé, diga glória a Deus. Mas tem crente que não quer correr risco, não quer perder nada, quer ganhar o reino, mas não quer perder o mundo, não quer perder pessoas, não quer perder coisas. Não é? Casou com Salmão, teve um filho chamado Boaz, que depois casou com a Ruth, que Deus trouxe de Moabe. E teve um filho chamado Jessé, neto de Raabe. Jessé teve um filho chamado Davi, bisneto de Raabe. Olha onde Deus colocou essa mulher, bisavó do rei Davi, na genealogia do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Porque ela teve fé, filha. Ela ouviu, ela arriscou, ela teve coragem, ela trabalhou, ela fez obras. E aí você vê, isso aqui é a galeria da fé. Olha onde que ela entrou, junto com Abraão, junto com Moisés, junto com aqueles que venceram o fogo, fecharam a boca dos leões, está Raabe. A oportunidade bateu na porta da casa dela, filho. A oportunidade já bateu na porta do seu coração e do meu. E cada culto Deus tem batido, Deus tem falado e dado direção. Se você fica deixando escapar, foi salva. Mateus 8, versículo 23. O episódio que os discípulos vai na frente de Jesus no barco e começa a tempestade, as ondas começam a passar por cima do barco, o vento agitado, as águas agitadas. Eles passando o maior pavor, Jesus lá na popa do barco dormindo um sono tranquilo e eles morrendo de medo, apavorados. Isso aqui você tem que aprender, filho, a descansar no Senhor, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Está lá em 1 Pedro, porque Ele tem cuidado de você. Crente apavorado, porque está a tempestade, as ondas estão passando por cima do barco. Deixa passar, filho. Jesus não está no seu barco, não? Ué, está com medo por quê? Meu barco está enchendo d'água, Jesus está nele. Tá, então deixa encher, meu filho. Mas se ele afundar, Jesus está junto. Você vai respirar debaixo d'água. Ué, não é assim? Ficaram apavorados. E entrando ele no barco, versículo 23, seus discípulos o seguiram, eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém é um estado de pânico. Às vezes nós vamos ver um estado de pavor, mas vamos apavorar? Não, vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Está em 1 Pedro. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Aí, acorda, mestre, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantado-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Qual foi o problema deles? A fé pequena? Não.
Jesus falou: se a gente tiver uma pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, mas uma fé verdadeira, o que nós dissermos vai acontecer. Se mandar o monte se lançar no mar, ele vai se lançar. O problema não é o tamanho da fé. Porque a fé, mesmo sendo pequena, mas fundamentada na palavra fé viva e eficaz, ela é suficiente para mover montanhas, qualquer tipo de montanha, qualquer que seja montanha na sua vida, ela é suficiente para você mover. Então qual que é o problema aqui? Por que temeis? É o temor. As pessoas temem. É sinal de que a fé não é indubitável. Eu estou temendo não conseguir pagar a conta, eu estou temendo ficar sem mantimento, eu estou temendo perder o emprego. A sua fé não é convicta, você precisa trabalhar essa fé. Você está temendo. Quem tem a fé indubitável, convicta, não teme. Ah, mas se tirar, não importa, Deus dá. Diga glória a Deus. Eu vivo é do Senhor. O que estraga é isso aí, ó. Não é o tamanho da fé. Se a sua fé for verdadeira, indubitável, fé viva, você não vai temer. Você não vai temer, porque você crê. O Senhor é a minha porção. O Senhor é tudo que precisamos. Se temos o Senhor, temos tudo. Por que temer se Jesus está na sua vida? Por que temer se Jesus está no seu barco? É isso que atrapalha, filho. O crente está sempre com medo disso, medo daquilo. Isso é sinal de que a sua fé precisa ser trabalhada. Você não pode temer. Eu tenho medo, não pode. Você não está crendo o suficiente, porque você teme, por isso que a vida não está boa. Não tem que temer. Tem que viver crendo em paz. Aconteça o que acontecer, espera no Senhor, lance sobre Ele seus medos, suas ansiedades. Ah, porque é muita coisa para mim. Ah, porque eu tenho. Para com isso. E descansa no Senhor, faz a sua parte. Pratica o que Deus tem te ensinado. Porque temeis. Por que vocês temeram? Ah, o barco estava enchendo d'água. E daí? Ah, o mar estava agitado. E daí? Por que temeram? Eu sou Deus só de barco vazio de água e de mar de bonança? Então eu sou um Deus limitado para você, porque se o mar ficar agitado, as ondas crescerem, aí você já entra em pânico. Quer dizer, eu não dou conta de um mar agitado. O barco está cheio d'água, então eu não sou Deus, eu não estou presente. Eu estou aqui, eu estou vendo que o barco está cheio d'água, as ondas estão passando por cima. O barco afundou? Não, e não vai afundar, porque eu estou aqui. Aprenda, filho. Fé. Viva um dia de cada vez pela fé. Mateus 14. Medo, sinal de que a fé precisa ser trabalhada, exercitada, lapidada, purificada de medo. Outro episódio, os discípulos no meio do mar, só que dessa vez Jesus ficou no monte orando e eles lá tomando a maior coça. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Olha, coração apavorado. Assusta com tudo. Ai, meu Deus, não é possível. Vê se isso é atitude de quem tem fé. Deus alimenta até as aves do céu, não vai alimentar você. Veste as ervas do campo, vai vestir você, mas está com medo de ficar sem comida, de ficar sem roupa. Que fé que é essa? Fé nenhuma. Uma fé que não é fé. A fé que Deus ensina, que a palavra ensina. Sempre apavorado com tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, é muito perigoso. Viver é perigoso, filho. Que fé que é esta? Comer de tudo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Deus é o guarda da minha vida, então eu estou em paz. Cadê a fé? Você está entendendo, filho? Como é que está a sua fé? Ah, mas eu estou com medo de não dar certo. Cadê a sua fé? Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sei que vai ter interrupção, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Sempre deu, diga glória a Deus. E sempre vai dar, porque eu creio. Tem que crer. Tempestade nunca passa. Por quê? Porque está chorando dentro do barco, está com medo, aí vai afundar, ai, está cada vez mais alta a onda, em vez de sentar no barco e vamos embora, Senhor. Vamos embora, vamos vencer essa tempestade, que esse barco cheio, lotado, assim é mais emocionante. Aí você vê Deus na sua vida, filho. Ó, você vê Deus agindo. Assusta com tudo. Ai, não é possível, não vai poder fazer. Ai, não vai poder ser. Ai, agora.
ficar em paz, vamos parar de pânico. E vamos agir pela fé. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Está vendo? Vem. Pela palavra ele andou sobre as águas. Olha o poder da palavra, diga glória a Deus. Pela palavra você atravessa o mar impetuoso, filho. Pela palavra você rompe qualquer coisa. É pela palavra, pela fé que vem pela palavra, você atravessa mar revolto, mar agitado. Ele foi, mas sentindo o vento forte, Satanás: oi, isso aí é perigoso, oi, isso aí não vai dar certo, oi, olha o que você está fazendo, ai, tirou os olhos de Jesus, ai, distraiu o mestre. Está vendo? O diabo faz isso, filho, quer tirar seus olhos de Jesus, quer anular sua fé, quer enfraquecer sua fé, quer pôr dúvida em você, pôr medo, pôr pânico em você. Aí começa a afundar, tem que manter focado. O diabo vai falar: você vai afundar, isso é perigoso. Eu sei que é perigoso, eu sei que eu posso afundar, mas eu vou andar porque eu estou andando não sobre as águas, eu estou sobre a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E quem anda sobre a palavra, seja no mar, seja no deserto, seja no fogo, nunca vai afundar, nunca vai perecer. Por quê? Porque eu estou andando sobre a palavra de Deus. A palavra que Deus me deu, é sobre ela que eu estou andando. A palavra que Deus me deu no último culto, é sobre ela que eu estou vivendo esses dias. Então não tem como afundar, não tem como perecer, não tem como dar errado. Diga glória a Deus. Porque eu estou sobre a palavra. Mas quando eu tiro os olhos de Jesus, aí eu afundo. Quando eu me distraio com esse mundo, com as coisas, aí eu afundo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha o medo aí de novo, que mostra que a fé não é inabalável. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé. Está vendo aí? Pequena fé. Mas o problema não é o tamanho da fé, porque Deus não entraria em contradição, amém? Por que duvidaste? O problema é a dúvida. A pessoa ora e já no coração está: será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que a dor vai sair? Ah não, eu acho que é só operando mesmo, né? Que oração que é essa? Que fé que é essa? Fé genuína, verdade, ela não dá dúvida. Vai passar pelo que passar, mas o resultado vai ser bom. Diga glória a Deus. Meus pensamentos para convosco que são de paz, para vos dar o fim que vocês esperam. Essa tem que ser a fé no seu coração. Independente de que acontecer na trajetória, Deus vai me levar no fim que eu sonho, que eu espero, que eu desejo, no resultado que eu espero. Diga glória a Deus. É assim que você tem que crer, sem duvidar. Ah, o mar está agitado, está acontecendo um monte de coisa, mas eu vou chegar no fim esperado. Diga glória a Deus. Eu não duvido. Ah, está tudo difícil, mas eu vou chegar no resultado esperado. Diga glória a Deus. Porque minha fé não tem lugar para dúvida. Amém? Vai lá em Marcos 11. Aí em casa você medita, mas você já ouviu. A fé já foi gerada no seu coração, já foi trabalhada. Versículo 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, este problema, essa luta, essa dificuldade, isso pelo qual eu estou orando, está entendendo? Isso que está perturbando, incomodando. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Está vendo? Dúvida é sinal de uma fé fraca, abalada, superficial. A fé inabalável, fundamentada, ela não traz dúvida junto. A pessoa ora e não tem sombra de dúvida. Ela ora e crê. Orei, vou continuar orando e a porta vai se abrir. Vou continuar clamando e vou ser ouvido. Porque assim está escrito. Diga glória a Deus. Esse é o jeito de viver a fé. O diabo sempre vai tentar colocar dúvida. Vai criar situações para fortalecer a dúvida. Mas você tem fé e fica na palavra, na promessa de Deus, para vos dar o fim que vocês esperam. A batalha, a peleja pode estar apertada, mas a palavra é que Deus vai te levar ao fim que você espera. Qual que é o resultado final que você espera para cada coisa da sua vida?
pela fé, da forma correta, Deus vai te levar até lá. Diga glória a Deus. Independente do que acontecer no percurso. Barco cheio d'água, barco furado, onda passando por cima, gente enchendo a paciência, a malequita vindo de todo lado, pegando você quando estiver cansado. Mas você vai chegar, porque é o que a palavra diz, e nessa fé você vai, nessa palavra você vai. Tá? Ele dá o pão de cada dia. Ele provê as necessidades. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está vendo? Há o poder da fé na palavra de Deus. Mas não pode ter medo, não pode ter dúvida. E não pode ter duplo ânimo. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você vai receber, você vai ter. Diga glória a Deus. Isso é a fé que Deus quer nós vivendo. Vamos encerrar Hebreus 10. É uma coisa que você tem que saber, filho, o tempo é de Deus. O mar vai ficar agitado enquanto até Jesus falar: mar, cala-te, venta, quieta-te. O barco vai ficar cheio d'água até quando Jesus resolver esvaziar. E até Jesus mandar o vento se aquietar, o mar ficar calado, ou seja lá o que for, parar. Você vai ter que continuar firme na fé e indo como se estivesse tudo normal. 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, a fé é assim, filho, você faz a vontade de Deus e depois espera no Senhor. Diga glória a Deus. Não é recebe a bênção para depois fazer assim, ou se o Senhor fizer isso me der, eu vou fazer isso, eu vou passar o obediência. Não é por aí, filho. Olha que fé estragada, que fé esquisita que muitos têm. Se o Senhor me der condição, se o Senhor... Não é assim, isso é fé estragada, isso é fé podre. Primeiro você faz a vontade de Deus, depois você espera nele com paciência, com o mar cheio d'água, com as ondas grandes, com a escassez, com dificuldade, com luta, seja o que for. Primeiro você aplica a palavra que você ouviu, e depois, mas está do mesmo jeito, amém, continua esperando com paciência. A fé verdadeira dá esse entendimento e faz o crente viver assim. É depois que você faz a vontade de Deus que a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala que você precisa de paciência. A partir de agora eu estou fazendo a vontade. Não é gênio da lâmpada, não. Deus não trabalha assim. Você tem que ter paciência, filho. Porque necessitais de paciência para que depois que você fizer a vontade de Deus, aí sim você vai alcançar a promessa. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Dê um lindo louvor de palmas ao Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus.